Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Teonóico. E hoje, pessoal, eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados aqui no canal. Ele não deixa de ser teológico, não deixa de ser bíblico, mas eu creio que é necessário, né, esse vídeo para um tema um pouco mais apologético e uma amostra, assim, um choque de realidade, né, um desabafo que possa levar algumas pessoas a entender realmente o que é a vida cristã, o que é a fé cristã, o que ela diz, o que nos ensinam as Sagradas Escrituras, porque infelizmente o que nós temos visto nesses últimos tempos aí tem sido uma falta de discernimento e sabedoria, sabe, e bom senso da parte de alguns cristãos, né? Bom, pessoal, essas últimas semanas elas têm sido ah, abarrotadas de acontecimentos, a grande maioria deles de impacto negativo, tais como a perda do nosso querido e amado irmão Júlio Severo, um dos grandes apologetas brasileiros, o ataque de um assassino e psicopata a uma creche onde ele matou crianças e professoras. Nós tivemos também um grupo terrorista atacando e matando civis e pessoas inocentes, tanto ali na faixa de Gaza quanto no território ao sul de Israel. Mas o que realmente foi, assim, de forma unânime, né, mais falado na igreja nesses últimos tempos aí, nessas últimas semanas, foi a triste morte, claro, não deixa de ser triste, mas foi a triste morte do ator e comediante secular Paulo Gustavo. Apesar da morte deste rapaz ter sido triste, não foi bem assim uma preocupação com a família dele, o que realmente foi a preocupação desta ala da igreja. Na verdade, o que nós vimos por esta ala da igreja foi uma visão totalmente distorcida do Evangelho, ofensas, mentiras, né, acusações falsas, além daquele velho espírito hipócrita de querer sempre se mostrar mais espiritual, mais piedoso do que todo mundo, né? Para agradar os seus amiguinhos no mundo, para agradar os seus seguidores e etc. Após a morte de Paulo Gustavo, essa ala ela tem atacado cristãos genuínos que apenas constataram fatos bíblicos a respeito da condenação de Paulo Gustavo, a condenação espiritual de Paulo Gustavo, sempre com as mesmas táticas: xingamentos, ofensas pessoais, militância ideológica, perseguição à verdade bíblica e invenção de textos que não tem nada a ver ou distorcendo textos bíblicos fora de contexto. Por este motivo, que através do meu ministério, representado por este canal, hoje eu decidi esclarecer algumas coisas a respeito dessa situação e deixar bem objetivo e claro para essas pessoas o porquê que, infelizmente, o ator Paulo Gustavo não foi salvo, como algumas pessoas dessa ala estão querendo enfiar goela abaixo da sociedade, né? Eu diria até da igreja, né? Mas não é mais só da igreja, agora eles querem enfiar isso goela abaixo de todo mundo. Todo mundo tem que aceitar esse discurso. Primeiro, a igreja, ela tem o dever de julgar. Eu sei que isso pode até parecer meio estranho para você, mas eu vou deixar aqui no card um vídeo recente onde eu expliquei, né, o que é julgar e não julgar, quando fazer isso, né, o porquê que Jesus disse, né, aquele famoso não julgueis, o contexto em que ele disse, né, e a explicação, né, do porquê que a igreja tem esse dever de julgar. Então dá uma assistida e depois você volta nesse vídeo aqui, tá bom? Porém, o que esses ativistas paulo-gustavianos, né,
estão falando, nós podemos dizer assim que é 50% certo, mas 50% errado. 50% certo porque realmente uma das coisas em que a igreja ela não tem autoridade para julgar é decretar, né, a salvação de alguém, a ida, né, de alguém para o inferno ou a ida de alguém para o céu. Porque isso é uma prerrogativa, é um juízo exclusivo de Deus. Porém, esse povo está 50% errado porque alegar que alguém julgou, né, que alguém da igreja decretou a ida de Paulo Gustavo ao inferno, isso é uma acusação totalmente leviana e mentirosa. Ninguém que constatou o fato, né, de Paulo Gustavo ter sido condenado, decretou que ele foi para o céu ou para o inferno. Nada disso. Nós que alegamos este fato da condenação do ator Paulo Gustavo, né, e agora eu me incluo nisso porque sim, eu acredito que infelizmente ele tenha sido condenado, nós apenas constatamos um fato bíblico. Por quê? Porque a Bíblia, as sagradas escrituras do Senhor, elas deixam enfaticamente e sistematicamente óbvio que quem crer e aceitar a Jesus como seu único Senhor, Deus e Redentor, e se arrepender dos seus pecados, será salvo. Quem fizer o contrário disso, será condenado. É simples. Nesse caso, a palavra de Deus ela não dá uma terceira via, né? Ela não inventa um meio termo. Não. Ou você é salvo, né? Crendo no Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente como quem ele realmente é, né? E se arrependendo dos seus pecados, ou não, você será condenado. Segundo, Paulo Gustavo, em vida, ele defendeu o homossexualismo, ele foi um ativista LGBT, ele foi um blasfemo de Deus, ele blasfemou do Espírito Santo, ele criticou a Bíblia Sagrada e ainda por cima fez piada e deboche de doenças, né, respiratórias. Doença respiratória que inclusive foi a que da qual ele faleceu, né? Além disso, né, o próprio Paulo Gustavo alegava, também em vida, que ele gostaria de ir para o mesmo lugar que Chico Xavier, que foi um charlatão, né, um bandido, propagador da diabólica crença do espiritismo, né? E onde estava também Gandhi. Gandhi, para quem não sabe também, que foi um militante, um charlatão também, um bandido, e propagador da crença satânica do hinduísmo, né? Ele falou que gostaria de estar, né, aí por último, no lugar em que essas pessoas aí estão quando ele morresse. Você duvida, né? Você duvida? Então eu vou só deixar aqui o vídeo, né, os vídeos em que ele cita tudo isso que eu mencionei aqui, para você dar uma olhadinha. Olha só. Ai, gente, que coisa linda. Deixa eu falar uma coisa com você, padre. Casa aí, meu marido. Não pode. Por que não pode? Quem escreveu? Não existe igreja. Quem escreveu essa Bíblia? Tá desatualizado isso. Se Deus fosse vivo, se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estava no show de Pablo Vittar. Não. Tá todo mundo indo, menino. Não existe isso. Quem é que tá mandando a gente pra cá? Eu, Pablo Vittar. Hoje em dia eu tô fazendo um monte de bio. Cheio de fluido. Quem tá mandando os fluidos pra cá? Eu. É Deus. Se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estava no show de Pablo Vittar. Ai, gente, um ser humano. Bota aqui, champanhe, quero, óbvio. Bota, sai. Que isso? Eu, hein? Essa roupa que eu botei nela não é pra me proteger dela, não. Porque o vírus eu não me preocupo, que se eu pegar em mim não dá nada. E se der, meu plano vem aqui, eu sou içada, direto para um hospital particular daqueles prédios com 5 estrelas. Imagina, gente. Um anel desse meu aqui compra 10 respiradores. Eu, com meu sobrenome, eu bloqueio uma ala inteira do hospital. Se precisar, eu mesmo faço a eutanásia, eu arranco um aparelho assim, pego um jovem com saúde, sem sobrenome. Eu arranco assim, ó, pego o pulmão dele saudável, jogo dentro de mim e vou embora pra casa ilesa.
Eu não volto pra terra porra nenhuma. Não volto mesmo. Eu vou ficar aqui na minha que tá maravilhoso. Eu quero ir pra isso, sabe pra onde? Pra onde tá Chico Xavier, pra onde tá Gandhi, pra onde tá a Irmã Dulce. Pra lá que eu quero ir. É bola pra frente, vida pra frente, é vida que anda. É bola pra frente que pra trás vem gente. Particularmente eu, Calil, eu não tenho dúvidas de que Deus deu muitas chances em vida a Paulo Gustavo de se arrepender. Porém, ele nunca fez isto. Inclusive, né, segundo os relatos da sua família, da sua própria família, da sua mãe e do seu pai, né, enquanto ele estava ali no seu leito, né, do hospital, ali na UTI, internado, ele sempre, quando estava consciente, fazia muitas brincadeiras, né? Fazia muitas piadas, né? Como ele sempre foi um homem muito piadista, né? Mas em nenhum momento ele abordou o assunto de arrependimento. Ele não abordou, tá? Além de que, né? Alguns aí têm dito, né, que ele se arrependeu na hora da morte, né? Isso também é uma outra mentira, né? Porque, segundo o relato da própria família e do hospital, o Paulo Gustavo, ele morreu enquanto ele estava sedado e inconsciente na UTI. Então, não há evidência nenhuma de que o Paulo Gustavo se arrependeu. Não há evidência nenhuma de que o Paulo Gustavo, né, ele pediu perdão pelos seus pecados, destruindo, então, dessa forma, toda essa narrativa, né, boçal, essa narrativa inútil, né, de idolatria, de canonização, né, e de também oportunismo em cima da imagem do falecido ator. Terceiro, quando tudo estava no anonimato referente a esse caso do Paulo Gustavo, onde estavam esses ativistas paulo-gustavianos aí da igreja, né? Quando precisava orar pelo arrependimento dele? Onde estavam esse mesmo pessoal quando era para orar pela recuperação dele? Onde estava esse mesmo pessoal, né, na hora de servir, né, na capelania, indo lá no hospital em que ele estava internado, né, para pregar o evangelho tanto para ele quanto para outras pessoas que estavam ali em um leito de UTI? Nenhum desses santarrões fez isso. Nenhum desses santarrões quis cumprir o ide e pregai o evangelho. Na realidade, pessoal, a grande maioria desses santarrões aí, eles têm uma visão distorcida e diabólica, né, do evangelho, que é uma visão legalista, uma visão de que você é salvo, né, por fazer caridade, você é salvo por fazer a pessoa sorrir, você é salvo por ser carinhoso, sendo que isso vai totalmente contra a mensagem do Evangelho. Mas agora, do nada e coincidentemente, esses super santões querem se mostrar super espirituosos, né? Ultra piedosos, né? Agora que a mídia está em cima, né? Da morte do rapaz, agora que ele já morreu. Tudo para ganhar like, para ganhar seguidor e status de famoso em rede social. Teve até, né, pessoal, um pastor, né, porque de pastor esse rapaz não tem nada, que gosta de enfiar o dedo em riste na cara de pessoas anônimas, né, que alegou a heresia de que existem mais de um pecado imperdoável, né? E esse mesmo indivíduo aí que, em uma frase dele de 10 palavras, 15 são palavrões, né? Esse pastor aí, né? Quando foi aí confrontado pelos seus amiguinhos, seguidores do Instagram, né? Os seus gados e idólatras, né?
Do nada, rapaz, do nada ele afinou o discurso. Falou que não, né, que ele foi salvo. Ele foi salvo, ele tem certeza da salvação. Ele tem certeza da salvação do Paulo Gustavo. Certeza. Né? Ele está praticamente aí querendo obrigar Deus a aceitar, né, o Paulo Gustavo no céu, esse rapaz, né? E você vê que engraçado, né? Ninguém pode constatar a condenação de uma pessoa, mas você pode constatar a salvação, né? É bem parecido com o relato daqueles 100 falsos profetas, né, pregando para aquele rei de Israel, né, que ele ia para a batalha, ia vencer, né? O triunfalismo, né? Na verdade, não é nem bem parecido. O espírito de enganação é o mesmo. O próprio Cristo, em suas palavras, declara que as pessoas que demonstram essa falsa piedade em público são hipócritas, porque eles não fazem isso para Deus. Eles fazem para serem amaciados, né, egocentricamente, para terem ali o seu ego muito inflado, na verdade. Elas não fazem nada disso para a glória de Deus. E qual a diferença, né, daqueles tempos em que Jesus constatou isso para agora? Nada. Novamente, o espírito de apostasia, de falsa profecia e de enganação é o mesmo. Quarto, diferente do que esses iluminadíssimos cristãos e a mídia, né, que está sempre muito comprometida com informações úteis, tais como o Big Brother Brasil, né, estão divulgando, nenhum cristão, nenhuma igreja ficou aí, como eles alegam, feliz com a morte do Paulo Gustavo. Isso é uma mentira. Nós sabemos que ninguém que morre condenado agrada, né, a Deus, que é totalmente benigno e totalmente compassivo para com sua criação. Então, da mesma forma que isso não agrada a Deus, isso também não agrada a nós que somos seus filhos e servos. Nós não temos alegria. Ninguém recebeu com felicidade a morte desse rapaz. Inclusive, o que eu vi aí, né, são muitas pessoas dessa ala dos iluminadíssimos cristãos, né, falando que Deus o receba, que Deus isso, que Deus aquilo, né? Sendo que ninguém se compadeceu da família, né? Ninguém orou pela família, né? Tipo, a família que se dane, né? Por quê? Porque apesar da pessoa ter cometido erros, apesar da pessoa, a pessoa pode não ser, sabe, a pessoa mais maravilhosa da Terra, mas quando ela morre, ela teve a sua oportunidade em vida e morreu, cara. Depois disso vem o juízo. É o que diz no livro de Hebreus. Agora, a família, nós temos uma obrigação para com essa família de orar, né, de ministrar a palavra de Deus, né, de consolar. E aí, cadê esse pessoal iluminadíssimo agora? Na realidade, nós tivemos aí casos bem diferentes, tá? Do que os super santarrões aí estão falando e a mídia está falando, né? Na realidade, a igreja não ficou feliz, né, com a morte do Paulo Gustavo, como na realidade o que nós vimos foi um jornalista, porque isso não é jornalista, um jornalista, né, alegando que o rapaz ter atacado a creche lá foi porque eles votaram no Bolsonaro em 2018, né? Tivemos aí a mídia super imparcial, né, dizendo que Israel está assassinando pobres indefesos inocentes, que na realidade são terroristas do Hamas, né? E nós tivemos também aí um ser desprezível e inútil, que eu não sei nem o nome dessa pessoa, graças a Deus, e nem pretendo nem conhecer esse indivíduo, comemorando a morte do Júlio Severo, né? Comemorando a morte do querido irmão Júlio Severo, né? Dá uma olhadinha para você ver, e aí você vai entender melhor do que eu tô te falando. Oi, gente, passando rapidinho para dizer que o Júlio Severo, né, um blogueiro anti-gay evangélico, morreu hoje na Guatemala.
O Júlio Severo ele fugiu do Brasil em 2009, fugiu para os Estados Unidos porque ele ia ser preso pelo Ministério Público Federal. Isso antes da lei contra a homofobia ser aprovada, tá? Para vocês verem bem o tipo de pessoa que ele era. Era incitação pura ao ódio. O blog dele foi banido, né? Então ele estava na Guatemala fugido, este cidadão, né? Mas continuava lá, né, postando algumas coisas em páginas por aí, mas era esquecido, ninguém mais falava dele. Mas felizmente, hoje, essa praga resolveu desaparecer do mundo. Pena que foi tarde demais. Nem era para ter existido, né? Agora uma outra pergunta que não quer calar. Você viu essas coisas aqui que eu falei por último aqui, inclusive esse vídeo, sendo noticiados? Você viu algum pronunciamento dessa turminha da super santarrona, super espirituosa e piedosa? Não viu? Eles não falaram nada, né? Pois é. Que justiça mais seletiva e desigual, você não acha? Existe uma frase hoje em dia que diz que se Jesus viesse hoje, né? Se ele não tivesse vindo, ele viesse hoje, ele seria crucificado do mesmo jeito. Eu confesso para vocês que eu não sou muito fã dessa frase. Porque Deus, ele sabia que ele havia de vir, ele sabia a hora que ele havia de vir, e ele sabia que ele deveria se entregar pela sua criação, né? Pela salvação e redenção da humanidade que ele criou. Mas o que eu creio é que os mesmos fariseus e saduceus hipócritas que crucificaram o Senhor estão até hoje aí certinhos. Com a diferença é que eles não gritam mais solta Barrabás, eles mudaram. Agora o discurso é fascista, religioso, fanático, mas tudo, gente, sempre em nome do seu maldito espírito de hipocrisia. Pessoal, espero que vocês compreendam bem esse vídeo, entendam bem o que eu falei e coloquem isso nos seus corações e nos seus pensamentos. Que Deus abençoe. Caso você tenha gostado desse vídeo, você pode curtir, não gostou, pode clicar no curtir, comente se quiser e compartilhe com os próximos a você. Até mais.